queridos irmãos, a glória e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dessa palavra gloriosa do Deus vivo, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que aviva a nossa fé. Estamos dando as boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nossa mensagem está lá no livro de A Carta de João. João escreveu uma carta com ensinamentos preciosos e ele procurou fortalecer a igreja, as convicções da igreja. Quando falsos ensinamentos tentavam soprar contra os nossos queridos irmãos, João teve o cuidado de escrever, para que a fé dos nossos queridos irmãos estivessem bem embasada. E nós estamos aqui, hoje estamos terminando o capítulo 2 e entrando no capítulo 3. Mais um pouquinho e nós estaremos dando início aqui ao nosso estudo. Estou percebendo que o irmão Gabriel Lopes está conectado conosco, que Deus te abençoe. Outros irmãos já estarão se somando a nós e vai ser um momento muito bom de edificação da nossa fé. Como se trata de estudo bíblico, eu sempre aconselho a abrirem as suas Bíblias, acompanhar, fazer acompanhamento, é estudo bíblico. Então, o estudo bíblico é com Bíblia na mão. Tem outra forma da gente fazer estudo bíblico. E nós vamos aí acompanhar, trazer na memória as verdades, sublinhando essas verdades. Temos aqui o Fábio Reis, a irmã Neide. Aliás, o Fábio Reis hoje está ao vivo aqui comigo, dando aqui algumas orientações básicas para que a gente faça a melhor transmissão para os nossos queridos irmãos. Nossa profunda gratidão a Deus pela vida do nosso querido Fábio Arraes. Daqui a pouquinho ele vai mostrar aqui o seu rosto e dar uma saudação aos nossos queridos irmãos. Glória a Jesus, já nós estaremos dando início ao nosso estudo, mais um, na carta que nosso querido apóstolo do amor escreveu. Essas são palavras bem firmes, são palavras que nós precisamos dela, como palavra revelada de Deus. A Bíblia toda a gente precisa dela, mas João traz uma mensagem muito específica. Ele vai falar para nós nessa noite sobre essas advertências e promessas de Deus na nossa vida. Nós temos promessas e nós temos advertências. As duas coisas são gloriosas. Tanto as promessas de Deus, e nós estamos bem firmes nessas promessas, e nós cantamos muito essas promessas, como também nós estamos bem firmes nas advertências dessa palavra. E hoje, de uma forma assim, muito propícia e de uma forma muito restrita, essas promessas e essas advertências, elas dizem respeito à volta de Jesus. Olha o cenário que João vai nos colocar. O cenário da volta de Jesus. Então, estamos dando as boas-vindas a vocês que começam a contactar conosco. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a leitura do texto, enquanto outros irmãos se assomam a nós. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 28. Qual mensagem que nós lemos aqui? Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Quantas promessas, que promessa linda, que promessa maravilhosa e que advertências nós temos aqui. Foi o cuidado de João com a igreja. Nós temos aqui promessas, a promessa é a volta de Jesus, e nós temos aqui algumas advertências, que a igreja precisa estar focada nessas advertências, na promessa e, consequentemente, as advertências com respeito a essa promessa. A promessa aqui é a volta de Jesus. E nós estamos aí com a nossa cabeça para o alto, certo de que Deus é fiel para cumpri-la na vida da igreja. Então, o alvo de João, quando ele escreve essa carta aqui, era combater uma grande heresia naquela época, que era o tal do gnosticismo, que negava que Jesus tinha um corpo real. Então, com isso eles negavam a crucificação de Jesus, já que Jesus não tinha um corpo real. E com isso também nega que Jesus voltaria com esse mesmo corpo. Então João aqui se encarrega de combater essa tremenda heresia que estava assolando as igrejas. Então o foco dele maior aqui é exatamente esta. Mas, querido, apresenta aqui os ingredientes que nós, como servos do Senhor, precisamos ter nesse momento, essa determinação nossa de aguardar a volta do Senhor Jesus. Bom, primeiro versículo aqui nosso, que é o versículo 28 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus precisa estar firmado na sua fé, precisa estar firmado em Cristo Jesus. Então, se nós acreditamos que Jesus vai voltar, se nós cremos que essa volta é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento, sem previamente marcado, esse momento não está marcado, então o que João vai dizer é o seguinte: você e eu precisamos estar focados nessa volta e ficar firmes em Cristo Jesus. Filhinho, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados da sua vida. Muito bem, queridos. O que se conta aqui nesse momento é o presente. Permanecei. É um imperativo que aponta para o momento que nós estamos vivendo. Então, quando se diz a volta de Jesus, você não tem que pensar lá no futuro, como se Jesus fosse demorar muito voltar, mas é um futuro próximo, a forma como João coloca aqui. Você diz assim: pastor, mas isso já passaram 2000 anos. Então, queridos, a questão não é nem o passado, nem o futuro, a questão aqui é o presente. Tá? Não é que você ficou muito firme lá no passado e de repente lá no futuro você não tem nenhuma expectativa. Então aqui ele joga a questão para o nosso presente. Nosso presente se escreve com a palavra firmeza. O tempo todo a igreja precisa estar firme em Cristo Jesus. A nossa consagração, a consagração da igreja, é a grande resposta para a volta de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai voltar para pegar uma noiva que ele fundou. Uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma noiva incontaminada, uma noiva
que está gloriosa, formosa, aguardando realmente o noivo, né, que resplandece como o sol. Agora veja só, queridos, depois desse imperativo, permanecer firme em Cristo Jesus, para que quando ele se manifestar. Esse quando aqui merece uma discussão da nossa parte. Aliás, é uma das grandes discussões dos nossos estudiosos da Bíblia, dos teólogos, esse quando ele voltar. Mas aqui tem uma coisa gloriosa. Uma verdade é certa. Não é se ele vai voltar. Aqui é quando ele voltar. Então nós temos plena convicção, a igreja está imbuída dessa convicção de que Jesus vai voltar. Mas esse quando, ele traz aqui muitas discussões com os teólogos. Quando é que Jesus vai voltar? Uns dizem que ele voltará antes da grande tribulação. Outros dizem que ele vai voltar no meio da grande tribulação. E tem aqueles ainda que afirmam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Ora, se a volta de Jesus é iminente, ou seja, pode ser a qualquer momento, sem horário predeterminado, é claro que se harmoniza aqui o pensamento de que a volta de Jesus é pré-tribulacionista. Ele vai voltar antes da grande tribulação, porque a grande tribulação, pelo menos eu e a nossa igreja, como instituição, como igreja, ela abraça essa tese de que Jesus virá antes da grande tribulação. Só depois do arrebatamento da igreja é que o anticristo poderá se manifestar, virá então momentos de angústia como nunca houve neste planeta Terra. Então este quando, para nós, é muito claro, né? Pelo menos com respeito a essas teorias sobre a igreja vai passar ou não pela grande tribulação? Definitivamente não. Definitivamente não. Biblicamente não. Nós temos aí uma série de motivos que poderíamos elencar, pelo menos uns 15 motivos, razões, argumentos bíblicos, porque Jesus não estará na grande tribulação, que não é o propósito do nosso estudo aqui hoje. Tá? Nosso estudo é um estudo expositivo nessa carta. Muito bem, mas quando ele voltar, deixando de lado essa discussão, que para nós isso aí é passivo, a grande verdade é que não é se ele voltar, é quando. Então, a volta de Jesus é uma questão certa, uma grande verdade. E aí, ele coloca uma expressão interessante. Preste atenção nessa colocação de João. A fim de que, nesse momento que Jesus voltar, nós não nos afastemos dele envergonhados ou envergonhados da sua vinda. Deixa eu te questionar aqui um pouco. Em que contexto um crente que aguarda tanto a volta de Jesus, no momento em que Jesus volta, ele poderá sentir-se envergonhado dessa volta? Em que contexto? Aqui a gente tem algumas questões para colocar, né, que os estudiosos colocam. Uma delas é, sabe aqueles crentes talentosos que Deus deu tantas oportunidades, tanta riqueza, tantos talentos, tantas habilidades, só que eles não fizeram nada. Apesar de poder produzir tanto, eles preferiram ser omissos. E agora, se Jesus perguntar assim, ei, mostre-me as suas mãos, eu quero ver tudo que você fez. Pode ser que nessa hora a pessoa queira fechar as suas mãos, esconder atrás as suas mãos e dizer, Senhor, eu tive tanto tempo, eu tive tantas oportunidades e eu não fiz nada. Então eu imagino que essa seja uma das situações de que alguém possa sentir-se envergonhado da volta de Jesus. Não fez nada,
para a riqueza desse reino, para a glória desse Senhor. Essa forma descuidada, essa forma desmazelada, essa forma relaxada de fazer a obra de Deus, fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Para o diabo, qualquer jeito tá bom. O diabo aceita qualquer porcaria. Agora, queridos, quando se trata do Criador dos céus e da terra, esse Deus soberano, majestoso, esse Deus glorioso, não pode ser de qualquer forma. Aquele que foi até a morte de cruz, que pagou o preço maior pela nossa redenção, a gente vai dar para o Senhor qualquer coisa, dar o resto, vamos ser relapsos com essas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Eis que todo o poder me foi dado nos céus da terra, mas Jesus convoca os seus discípulos, Jesus comissiona os seus discípulos e Jesus dá esse poder para os discípulos fazer a obra. Para você, para mim. E de repente, nós deixamos de lado esses recursos divinos, esses recursos celestiais e queremos fazer a coisa do nosso próprio jeito. Então, nós entendemos que João está visualizando exatamente essa cena. Jesus volta e, em vez de ser uma surpresa para toda a igreja, pode ser que alguém se sinta envergonhado. Quando contemplar a glória, o resplendor, a grandeza desse Jesus, e disse: esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que eu sempre esperei. Mas dessa forma, sem produzir nada. Sua salvação está garantida. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Mas, queridos, além da salvação, tem uma outra coisa gloriosa chamada galardão. E galardão é mérito, salvação não. Galardão sim, tá? Galardão é o que eu faço, é o que você faz no dia a dia. Sabe o que Paulo escreve lá em 2 Timóteo? O nosso jovem pastor procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele vai dizer que o nosso progresso espiritual, ele é sem limite. Nosso progresso espiritual é interminável. Então, quanto mais crescermos, quanto mais produzirmos, mais estrada a gente tem pela frente. E Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde. Essa esperança não traz confusão, porque na mensagem de João, algumas pessoas ficaram confundidas, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem, amados. E aí a gente vai para o versículo seguinte, o versículo 29, que é o último do capítulo 2, e aí ele vai dizer o seguinte: olha, pai e filho se confundem. Pai e filho se confundem. Aqui, pelo menos aqui, no último versículo do capítulo 2, o filho tem a cara do pai. O filho tem os traços do pai. O filho tem aqui os atributos do pai. E aqui é pai com P maiúsculo, né? Aqui é o verdadeiro Deus. Ele diz aqui: o filho não tem como negar, né, a sua paternidade. Essa paternidade aqui é real. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nascido dele significa o quê? É filho dele, tá? É filho de Deus. E aqui diz o seguinte: se Deus é justo, os seus filhos também precisam ter esse atributo, essa qualidade de justiça. De justiça. É aquele pensamento similar lá de Mateus, quando Jesus fala, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, o vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, Deus é justo, Deus é santo, seus filhos também que têm que trilhar essas veredas, essas
qualidades impressas, né? Isso aqui é o DNA daqueles que foram gerados pelo nosso Deus. Significa o quê? Qual a mensagem aqui para nós de João? A mensagem aqui, queridos, é que desde aquele primeiro passo que nós demos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, essa caminhada, alguns têm uma caminhada mais longa, outros têm uma caminhada menor. Mas nessa caminhada, independente do tempo que nós estamos aí, né, ajoelhados aos pés da cruz, olhando para os céus, dependendo da graça e da bondade do nosso Deus, a verdade é que desde aquele primeiro passo, essa vida cristã é uma vida de conquista, é uma vida de crescimento, é uma vida em que cada dia mais nós vamos nos aperfeiçoando no temor do nosso Deus. E não tem como ser diferente, não tem como, porque Deus passou a ser o foco maior da nossa vida. Aqui tem o nosso testemunho como homens e mulheres de Deus, aqui tem as nossas renúncias, não é? E você tem a vida cristã marcada por renúncia. Todo dia você está abrindo mão de alguma coisa, todo dia você está colocando alguma coisa no altar de Deus, todo dia você está gemendo no altar do Senhor, vai procurando imitar Jesus nessa entrega total. Às vezes não é fácil você fazer uma entrega total a Deus, mas é uma batalha. A santificação é um processo contínuo na vida daqueles que querem servir a Deus. Então sejam perfeitos como é perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se Deus é justo, nós temos que ser justos também. E Paulo vai dizer, queridos, que a vida cristã, ela é marcada por uma transformação contínua. Todo dia tem mudanças na nossa vida, mudanças profundas, mudanças significativas. Mas todos os dias a gente tem uma experiência nova com Deus. O que diz lá em 2 Coríntios 3,18? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Notaram aqui, queridos? Cada dia a gente vai sendo transformado de glória em glória. Cada dia melhor. Cada dia a gente sente uma convicção maior da nossa fé. Nós temos uma compreensão inabalável desse Deus que tanto nos ama e desse Deus que cuida de nós. Então essa é a grande verdade que João deixa aqui. Mas entrando no capítulo 3, que a gente vai até o verso 3, olha, queridos, não basta ver a esse mundo. Não basta ver a esse mundo. Faz muita diferença a forma como as pessoas veem esse mundo. Se elas foram geradas debaixo de amor, um profundo amor, ou se essas pessoas foram geradas debaixo de ódio, de reserva, de ressentimentos, de mágoa. O que aconteceu com o nosso novo nascimento foi que Deus nos gerou no mais profundo amor. Você pode entender isso? Acho que os casais entendem isso, não é? Dois já se namoram um do outro, de repente eles começam a programar filhos, e algumas pessoas, assim, nós vamos programar nosso filho, mas nós vamos viajar para Paris, não, nós vamos para a Suíça, não, nós vamos para uma ilha desse aí, paradisíaca, e lá nós queremos que Deus nos agracie, né, com a sua gestação, qualquer coisa assim. Então tem algumas ideias assim que traduzem amor, traduzem anseio, com um novo ser que vai chegar, não é verdade? Tem tudo isso. Queridos, nós fomos
gerados espiritualmente debaixo do mais profundo, intenso e sincero amor de Deus. É o que diz o versículo 1. Vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai. E aqui, irmãos, o amor de Deus não tem parâmetro nesse mundo nosso, da sua grandeza, da sua beleza. Esse amor não tem parâmetro em nenhuma experiência da vida humana. A ponto de sermos chamados filhos de Deus, quando Ele nos adotou. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos abraçou. E de fato, verdade, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo que, para ele, a mensagem que prevalece é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de violência. Aqui não, queridos. Aqui o cenário é única e exclusivamente de amor. Então, é aqui que a nossa alma se desmancha em adoração, se desmancha em louvor. Essa coletânea rica que nós temos, quantos hinos celebram o amor de Deus? Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. E aí, os nossos corinhos, quantos tentam cantar esse tema? Com as nossas imperfeições vocabulares e de ideias, mas a gente tenta expressar o amor de Deus, não é verdade? E talvez a alma se expressa com esse desabrochar, às vezes com lágrimas, com soluços, com gemidos de contentamento, de alegria, de regozijo. Não tem palavras, mas tem sentimento, tem emoção, tem emoção. Algumas pessoas vão para o altar de Deus, apenas choram, Chora. Mas aquele choro ali, queridos, é um choro de gratidão a Deus, de louvor, de adoração ao Senhor. Isso é consciência da grandeza do amor de Deus por todos nós. Porque nós não recebemos espírito de escravidão. Nós recebemos espírito de liberdade para vivermos não de forma atemorizada, mas como recebemos o espírito de adoção, nós fomos adotados, e é em cima dessa adoção que todos nós falamos, Abba, que é uma Abba, Pai. E aí Paulo diz, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Testifica o quê? Testifica que nós somos filhos de Deus, filhas do Deus Altíssimo, filhas geradas em Cristo Jesus para a glória do nosso Deus. E aí é natural, onde você chega, onde nós chegamos, onde a igreja chega, em qualquer lugar desse planeta, se você não fala a língua deles, se você não tem o princípio deles, se você não desce ao nível deles, todo mundo vai te estranhar, vai achar que você é um extraterrestre. Aí se você fala que o seu comportamento é em razão de uma nova paternidade, de uma nova filiação, todo mundo vai te chamar de demente, louco. Todo mundo vai dizer que você é uma pessoa, uma persona não grata. Pode dizer, por quê? Porque a gente não faz as coisas que eles fazem. Até na nossa família, os nossos familiares nos estranham. Tem qualquer comemoração, qualquer aniversário, qualquer data importante que você reúne com a família, olha, não dá para você fazer o que eles fazem. Para começar, é uma bebedeira, bebidas fortes, e aí começa um vocabulário que não é o seu, que não te agrada, o tema não te agrada, os assuntos não te agradam, e você se vê realmente alienado dentro do grupo, às vezes dentro da própria família. A gente muitas vezes se vê, queridos, alienado.
Tá? A gente fica ali por amor a eles, tenta interagir, tenta ser simpático a eles, mas em determinado momento você sabe que eles entendem a distância emocional entre nós e eles. Pelo menos é a realidade que eu tenho dentro da minha família. Eu imagino que a sua realidade também é dentro da sua família. Agora, a gente sai da nossa família e vai para esse mundo desvairado, esse mundo alienado de Deus. É o que João está dizendo aqui. O mundo não nos conhece, porque não conheceu o próprio Deus. E nós estamos identificados com Ele. E quando alguém se identifica com Deus, Criador de todas as coisas, quando alguém se identifica com Cristo vivo, quando alguém se identifica com essa palavra viva, a gente perde, queridos, a capacidade de conectar com esse mundo vil, esse mundo ímpio, esse mundo perdido. Nós perdemos a capacidade. E as pessoas não nos conhecem. As pessoas estranham o nosso comportamento. Por quê? Porque eles acham que a gente tem que descer ao nível deles. E como nós não descemos ao nível deles, então eles se aborrecem conosco. E às vezes nós não somos bem-vindos, né? Nem mesmo os grupos, determinados grupos dentro da nossa família. Bom, para usar uma ilustração bem desgastada no nosso meio, porque ela é antiga, é a diferença do porco para a ovelha. A ovelha não vai rolar na lama, você pode ter certeza disso. A ovelha, enquanto ovelha, ela não rola na lama. O porco é o seu paraíso, são as suas delícias. E às vezes a gente sente assim, sabe, como ovelha, quando a gente tenta aproximar dessa turma, nesses momentos assim que a gente poderia interagir com eles, realmente não dá para interagir. Tá? Não dá para interagir. É como a ovelha querer interagir com um porco dentro do chiqueiro. Realmente não consegue de forma alguma. Você pode pegar uma pata e colocar ovos de galinha para essa pata chocar, ela vai chocar os ovos da galinha. E pode colocar aí 30 ovos e nascer os 30 pintinhos. Uma coisa é certa, esses pintinhos nunca irão acompanhar essa pata, essa mãe, tá? Essa mãe, os pintinhos nunca irão acompanhá-la na lagoa. Ela vai nadar sozinha, porque as naturezas são diferentes. Foi a pata que chocou, mas não são ovos dela. A natureza dos patinhos é uma, a natureza dos pintinhos é outra. Então, queridos, há uma grande diferença, uma diferença irreconciliável entre a natureza daqueles que servem a Deus para aqueles que não caminham com Deus. Nós não damos conta de ir aonde eles vão, porque a nossa natureza não é aquela, como também eles não dão conta de caminhar conosco. Eles acham que nós somos quadrados, nós somos anacrônicos, eles acham que nós somos detestáveis, eles acham que nós somos santarrões demais, eles acham que nós somos qualquer coisa, mas em tudo desagrada ao coração deles. É o que João está dizendo aqui. Então, o mundo que a gente vive realmente é um mundo diferente. Então, essa é a razão porque muitas vezes você vai ouvir alguém dizer, olha, eu sou odiado. Eu sou odiado até no meio da minha casa, da minha família, eu sou odiado. E a gente estranha esses testemunhos, não é? Aí você, olha, eu sou odiado no meu ambiente de trabalho. Meu chefe me odeia, meus colegas não vão com a minha cara, e o ambiente às vezes é desagradável, e de repente você pode até estar testemunhando aí perseguição por causa da sua experiência com Cristo Jesus. Bom, queridos, o que é que ele vai dizer no versículo 2? Todas essas coisas podem acontecer.
Agora, nós temos o futuro. O que somos na vida presente, nós somos em razão do nosso futuro. Porque alguém pode ser em razão só do seu presente, mas nós somos em razão do nosso futuro. Olha o que diz o versículo 2. Amados, agora, nesse momento, não é depois que morrer não, é agora, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que somos e o que seremos. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Para aqui e pense comigo. Você é capaz de imaginar o que João está escrevendo aqui? O que o Espírito Santo está revelando a João? Você é capaz de imaginar? Nós não somos o que nós seremos. Ainda não se manifestou, ainda não se revelou o que havemos de ser. Eu te pergunto, o que nós seremos? Depois que tudo isso acabar, ou consumar, né? Essa história nossa presente acabar, e Deus começar a outra história nossa lá do outro lado, você tem ideia do que você será? O que João está escrevendo aqui? O que João está escrevendo? Você sabe de que forma nós vamos participar da glória de Deus? Nós vamos participar da glória de Deus. Nós vamos interagir com a glória de Deus. Qual é o esplendor da glória de Deus? Qual é a grandeza da glória de Deus? E a gente vai interagir com tudo isso. Um corpo novo, uma alma nova, tudo novo. Tudo novo. Porque esse corpo aqui não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, queridos, o que significa realmente estar face a face com Deus que, com o poder da sua palavra, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o universo. Como é participar da glória de um Deus que comanda o universo? Esses trilhões, quatrilhões, não sei quantos milhões aí de estrelas existem, diz que Deus conhece todas elas e as chama pelo seu nome. Como é participar desse reino? Como é participar dessa glória? Qual a dimensão, queridos? Eu quero te perguntar, olhando para você, eu quero te perguntar, qual é a dimensão da nossa eternidade como filhos de Deus? Qual é a grandeza da nossa eternidade como filhos de Deus? Porque os teólogos colocam, esses estudiosos da Bíblia colocam, que nós, como filhos de Deus, teremos o que os anjos não têm. Essa filiação. Essa filiação é para a igreja. É para você que aceitou Jesus como Salvador. É para você que está firme na fé. É para você que permanece firme em Cristo Jesus, sabendo que quando Ele voltar, como Ele é, nós haveremos de vê-lo da mesma forma como Ele é. Quando tem esses eclipses solares aí, é bem nítido, então eu aconselho as pessoas, olha, pega um filme, coloca aqui nos olhos, você vai ter condições de olhar, em razão do brilho solar é muito intenso e vai te prejudicar. Então você coloca um filme. Mas, queridos, por mais intensa que seja a glória de Deus, nós não precisaremos ofuscar a nossa visão. Nós teremos olhos para contemplar a pureza desse Deus que tanto nos ama. Então não se manifestou. O que nós haveremos de ser não se manifestou, mas se manifestará. E a pergunta é, como você será depois que se manifestar o que você realmente será na eternidade? Então, hoje,
essa visão que nós temos da eternidade, ela é muito nebulosa. É uma visão imperfeita. E por mais que a gente tenta visualizar a eternidade, a gente não consegue. E já está escrito na Bíblia, né? O que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo viu coisas que não é lícito ao homem ver, né? E ouviu coisas que não seria lícito. Paulo teve uma pequena amostra disso. Então, a verdade é que a nossa capacidade é muito limitada para que a gente possa calcular matematicamente a grandeza da nossa eternidade. Mas, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, se você tem condições de visualizar quem é o Deus que você serve, então você tem condições de visualizar um pouco do que você será lá na eternidade. Porque João, nesse versículo aqui, ele está dizendo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E nós seremos semelhantes de que forma? Nós seremos semelhantes na alma, tá? E nós seremos semelhantes também no corpo, porque esse corpo corruptível vai dar lugar a um novo corpo, um corpo incorruptível. Então nós seremos semelhantes a ele no corpo e nós seremos também semelhantes a ele na alma. E o veremos com todos os atributos que eles têm. E este, queridos, é o maior conceito de uma revelação divina, sabia? É um dos maiores conceitos que nós temos sobre a revelação, os conceitos de revelação divina sobre a igreja. Quando a gente fala assim, ver o Senhor como Ele é, para aqui rapidamente, para meditar, por exemplo, como que os nossos irmãos do Velho Testamento viam o Messias? Eles tinham uma forma de ver esse Messias. Mas a visão que eles tinham do Messias, por mais clara que fosse, ela era muito indefinida. Era uma visão assim, muito distante, muito longe, como se você visse uma cadeia de montanhas a grande distância e você não percebe ali os pormenores, os detalhes que essa cadeia de montanhas tem. Mas à medida que você vai se aproximando, de repente você vai discernindo alguns pontos característicos dessa cadeia de montanhas. Então, queridos, como eles viam o Messias? Tá, vamos sair do Velho Testamento, vamos para os Evangelhos. Como que o povo viu o Messias? A visão totalmente diferente. Eles viram a graça do Messias. Eles viram a glória do Messias. Eles viram a forma como o Messias agia em relação à multidão, curando, perdoando, transformando, absolvendo, consolando, ressuscitando, dando vida. Então eles viram o Messias na sua graça e na sua glória. Vou sair dos evangelhos. Como é que nós vemos Jesus hoje? O nosso olhar é um olhar de fé. Então, se a sua fé é mais forte do que a minha, com certeza você vai visualizar Jesus de uma forma que eu não vou conseguir visualizar. Porque o nosso olhar para Jesus hoje é um olhar da nossa fé. Então, quanto maior a nossa fé, quanto mais firme a nossa fé, mais a gente tem uma compreensão na intimidade desse Deus. Não é verdade? Tá. Vamos sair agora da vida presente, da história da igreja, vamos sair daqui, vamos para a eternidade. E quando nós chegarmos lá, qual vai ser o nosso olhar para Jesus? Porque o que João está dizendo assim, é isso aqui. Nós o veremos como Ele é. Então, o que a nossa fé não revela, apesar da graça e da glória de Jesus nos evangelhos, mas que não foi revelada, queridos, nós vamos conhecer a grandeza desse Jesus na eternidade. Por isso, aquele apelo no início dessa perífrase.
separada para hoje. Permanecei firmes em Cristo. Permanecei firmes, porque só a eternidade vai nos dar a visão clara, a visão cristalina da beleza, da plenitude e da glória do Cristo a quem servimos. Não se manifestou, mas vai se manifestar. Nós o vemos de forma ofuscada, mas lá nós o veremos como ele é. Bom, queridos, e aqui, versículo 3, para encerrar o nosso estudo de hoje, versículo 3 diz assim, qual é a exortação do versículo 3? Qual é? E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como também ele é puro. Purifique-se todo aquele que nele tem essa esperança. Eu estou convicto, eu sei que você vive, que você respira essa esperança. Eu tenho plena convicção disso. E todos aqueles que têm essa esperança, se purifiquem. É a última exortação nesse período que nós encontramos aqui para os filhos de Deus, objetivando a volta de Jesus. Essa é uma esperança purificadora dos redimidos. A nossa esperança cristã exige um padrão moral mais elevado. A igreja não pode ser isso que a gente vê todos os dias. Você coloca um jovem cristão dentro de um grupo de jovens não cristãos e de repente você não sabe ali quem é o cristão. Não é? E não é só jovem não, adultos também, qualquer faixa etária. De repente a gente pega um que está na igreja e diz assim, olha, eu passei por experiência de novo nascimento, Jesus é lindo, é maravilhoso, a minha vida foi mudada, foi transformada, hoje eu tenho um novo anseio, tá? Mas de repente você vê uma igreja fragilizada, mundanizada, de repente você vê uma igreja com padrão moral muito baixo, muito pequeno. Não é o que as escrituras ensinam. E quando houve uma mensagem mais dura, então a tendência é dizer que esse pastor é fanático, que esse pastor está fora do contexto, fora da realidade, porque evangelho acompanha os tempos, a gente tem que fazer uma nova leitura desse evangelho, nós temos que reinterpretar a Bíblia, nós temos que aplicar a Bíblia aos nossos contextos, e por aí o discurso vai, né? Estamos vivendo em época muito difícil, muito complicada. Esse período chamado da pós-modernidade, esse período chamado pós-moderno, é um período em que as pessoas querem tudo, até serem manipulados, mas eles não querem Bíblia. Eles detestam as verdades bíblicas. E se você quiser um trabalho fracassado na igreja hoje, é só colocar estudo bíblico. Qualquer igreja que colocar noite de estudo bíblico, aqui é Bíblia, palavra viva, a frequência vai lá para baixo, porque as pessoas estão interessadas em tudo, menos em conhecer as escrituras sagradas. A gente vê até pelo número de pessoas que estão conectadas aqui neste momento, não é verdade? Você vê aí quantas pessoas estão conectadas conosco. Nós deveríamos ter aqui no mínimo umas 150, 200 pessoas, no mínimo umas 200 pessoas conectadas, mas é estudo bíblico. Eu parabenizo você que está conectado aqui conosco e que tem nos acompanhado aqui às sextas-feiras. Mas a igreja tem se revelado que se algo que ela não se interessa por ele é estudo bíblico. E sem Bíblia, queridos, não dá para a gente chegar a lugar nenhum. Então a nossa fé cristã,
ela vai dizer, queridos, que nós precisamos encontrar as verdades da Bíblia, até para que as nossas virtudes sejam trabalhadas e os nossos defeitos sejam abafados. Tá? A esperança cristã, ela é incompatível com a indiferença moral. Dizer que qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom, de qualquer jeito a gente chega lá. Esse não é o caminho de Deus. É seguir a paz e a santificação, a paz e a santificação com todos. Seguir a paz, é o contrário, né? Seguir a paz e a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quase não saiu o versículo bíblico, né? E é um texto lá de Hebreus 12, versículo 14, bem conhecido de todos nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é de qualquer forma que as pessoas vão caminhar. Não é de qualquer maneira que a gente vai chegar diante desse Deus para contemplar o rosto dele assim como ele é, a glória, a formosura dele. Então nas atividades cerimoniais levíticas, se a gente der uma olhadinha rapidinho lá no Velho Testamento, só para voltar, não ficar lá, voltar rapidinho, vocês notaram assim os cuidados cerimoniais com limpeza, lavar as mãos, a purificação, contatos que não poderiam ter, tanto dos sacerdotes, dos levitas, como do povo que se aproximava ali da presença de Deus. Você vê que no livro de Levítico, eles levavam isso muito a sério, mas é tipológico, Se eles estavam caminhando para uma Canaã, nós também temos a nossa Canaã celestial, e você não vai chegar lá de qualquer forma. Então esse zelo, visto dos sacerdotes, visto aqueles que se aproximavam de Deus, esse cuidado com a purificação, embora fosse externa, a purificação externa, mas era uma purificação. Não é? E ela aqui, de qualquer forma, aponta para o cuidado que a igreja precisa ter de si mesma nesse momento de consagração a Deus. Muito bem, eu quero só terminar aqui a palavra de hoje, dizer que a obra da redenção, forçosamente, nos coloca no caminho da santificação. A obra da redenção nos coloca no caminho da santificação que nos leva à presença de Deus. Ok, queridos, deixa eu ver aqui quem está conosco. Eu vi aqui algumas pessoas aparecendo. Deixa eu ver se eu passo aqui. Tem várias pessoas manifestando aqui seus propósitos. A irmã Poliana, a irmã Neide, Edilene, nós temos aqui a irmã Cidinha, nós temos aqui o Fábio Reis, está conosco, Ana Virgem também, Donizete, nós temos a irmã Luceni, cumprimentando aqui com a graça. Nós temos aqui, não sei se é o pastor Marcos Pereira, se é a irmã Selma, meu abraço, meu carinho a todos vocês, que Deus abençoe, é um privilégio ter aqui, mensagem dos nossos irmãos. Nós temos aqui a Valquíria, nós temos aqui a irmã Noêmia, nós temos a irmã Patrícia Vasconcelos. Nosso carinho a todos vocês que estão aqui conectados conosco. Grande abraço, que o bom Deus os abençoe. Nosso carinho, nosso respeito a todos vocês. E se o bom Deus nos permitir, estaremos aqui de volta na próxima sexta-feira. E a gente fica com essa palavra inicial de João, no primeiro versículo que nós vemos aqui, não é? Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, plena confiança, e não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Afastar aqui é tentar se esconder, opa, ele me pegou com as mãos vazias. Continue firme, continue produtivo, continue servindo ao Senhor com toda a sua alegria. Estamos juntos nessa caminhada.